Graça e paz a você, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pastor Neomar, sou pastor da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Panambi-Sul. Estou aqui nesse momento a convite do meu colega pastor Euclésio Chique. Pastor Euclésio, que tem algo em comum na sua caminhada de fé comigo, porque ele me contou que grande parte da sua caminhada de fé, do início da sua caminhada de fé, aconteceu na comunidade evangélica de Confissão Luterana em Niterói, na comunidade em funções paroquiais. E foi ali, nessa comunidade, que eu também ingressei na ESLB, fiz a minha profissão de fé. Eu era de outra denominação cristã, e ali nós fizemos amigos queridos, e de forma especial lembro do Ronaldo Eriksen, porque o Ronaldo era da geração da juventude da Ergeni, junto com o pastor Euclésio, um grande amigo dele, pelo que ele me comentou. Então, um abraço ao pós-doutor em física, o Ronaldo. E queridos, eu queria nessa manhã trazer para vocês uma palavra, e eu queria usar como base a vida, o chamado de Abraão. Eu queria ler de forma breve com vocês lá em Gênesis capítulo 12, onde Deus chama a Abraão. Onde Deus chama a Abraão e diz assim: certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso. Você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Esse é o chamado de Deus para a vida de Abraão. Eu sempre digo que, assim como Abraão aceitou esse chamado e viveu a história de Deus na sua vida, Abraão também poderia ter dito não. Poderia ter dito: não, Senhor, eu não quero abrir mão da minha vida, da minha cidade, dos meus amigos, dos meus familiares. Enfim, eu quero continuar vivendo essa vida segura, essa vida tranquila. Abraão, que era um cara rico, por assim dizer, naquele contexto. Mas eu tenho certeza que, caso Abraão tivesse rejeitado o chamado de Deus para a sua vida, teria chego lá no final da sua vida, e mesmo que do ponto de vista humano ele tivesse conquistado tudo, com certeza Abraão sentiria um vazio, sentiria que faltou algo, porque faltou viver o chamado de Deus para a sua vida. E assim é com cada um de nós. Deus também chama a mim, a você, a partir do nosso batismo. E nós temos em nossa liberdade essa opção de dizer: não, Senhor, eu não quero viver o teu chamado, a tua história para a minha vida. Mas tenha certeza que, caso nós optarmos em não viver, o chamado de Jesus para as nossas vidas vai chegar lá no final de nossas vidas. E por mais que do ponto de vista humano nós sejamos pessoas vencedoras, que conquistamos os nossos sonhos, os nossos objetivos, vai faltar algo. Vai faltar o principal, aquilo que dá sentido à nossa história, que é viver o plano de Deus para as nossas vidas. Mas, queridos, em meio a esse chamado de Deus para Abraão, chega um momento da vida que foi crucial. Abraão e Sara já estavam velhos, já haviam passado da idade de ter filhos, já estavam totalmente desanimados, descrentes que a promessa de Deus iria se cumprir. E aí acontece algo muito importante lá no capítulo 18 de Gênesis que eu queria ler para vocês. Diz assim, que o Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. Era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. E Abraão acolhe esses 3 homens, os dá água, os dá alimento, os dá descanso. E aí lá no versículo 9, diz assim: então eles perguntaram: onde está Sara, sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: no ano que vem, virei visitá-lo outra vez. E nessa época, Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa.
Abraão e Sara eram muito velhos e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Eu não vou ler todo o capítulo 18 por uma questão de tempo, mas se você olhar o contexto, você vai perceber que esses 3 homens, na verdade, um deles era o próprio Senhor Deus, os 2 outros eram anjos. O Senhor com 2 anjos visitam a casa de Abraão e reanimam o ânimo, as forças, a fé de Abraão e Sara. E 1 ano depois, Sara e Abraão concebem o filho da promessa, Isaque. Queridos, o fato é que ao longo da nossa caminhada de fé, por vezes, nós também nos sentimos, assim como Abraão e Sara, sem forças para continuar, fracos na fé, sem aquela expectativa de que, de fato, os planos de Deus vão se realizar na nossa vida. E nesses momentos pontuais, eu queria dizer que Deus coloca anjos de carne e osso para nos abençoarem, para nos reanimarem, nos fortalecerem na fé, para nos darem um novo ânimo, novas forças. E eu queria compartilhar com vocês um testemunho. Quando eu estava me formando, bacharel em teologia, lá na Faculdade Este, em 2008, na metade de 2008, eu estava para entregar o meu trabalho de conclusão de curso. Fiz um trabalho bem legal, tive um ótimo acompanhamento pelo professor Dr. Rudolf von Sinner, mas naquele intuito de melhorar ao máximo o meu trabalho, de acertar os últimos detalhes, eu deixei para o último dia, para entregar no último dia, e o pastor Neberton disse que eu poderia fazer a impressão lá na secretaria da comunidade. E eu cheguei lá meia tarde, e quando eu abri o trabalho, ele desconfigurou totalmente. Eu gastei horas para configurar aquele trabalho. E quando eu fui imprimir, a impressora não funcionava. E naquela noite, se não me engano, estava tendo um grupo de homens. Eu estava desesperado porque eu não ia conseguir chegar a São Leopoldo a tempo para entregar o trabalho, devido a todos esses empecilhos. E quando eu saí da secretaria já meio chorando, desesperado, eu lembro que saiu do pavilhão ao lado o Regis Charopem, e o Regis ele é técnico em informática, e ele me ajudou com a impressora, e eu consegui imprimir o trabalho. Mas aí eu ainda estava desesperado, porque não ia dar mais tempo de eu chegar de metrô a São Leopoldo. E aí eu saí desesperado da secretaria e saiu um outro jovem, ambos eram da Geni, do grupo de jovens, mas aquela noite haviam ido pela primeira vez no grupo de homens, numa sexta-noite. E aí saiu o Tony, eu não me lembro do sobrenome dele. E eu disse, olha, eu estou desesperado, porque eu tenho que entregar meu trabalho em São Leopoldo e eu não vou chegar a tempo. Ele disse, não, mas eu estou de carro, eu te levo. E ele me levou até São Leopoldo e nós chegamos a tempo. Queridos, esse é algo que ficou marcado no meu coração. E com isso eu queria dizer que Deus, por vezes, coloca anjos no nosso caminho, anjos para cumprir a sua promessa, para nos abençoar. Por vezes, nós somos esses anjos que Deus coloca no caminho das pessoas para abençoar as pessoas, para ser canal de bênção, de graça. E por vezes, Deus também coloca anjos no nosso caminho, na nossa vida, como foi nessa situação. Deus colocou esses 2 anjos de carne e osso, o Regis e também o Tony. E que assim, queridos, nós possamos viver o plano de Deus para as nossas vidas, a história de Deus para as nossas vidas, o chamado de Deus. E que assim, você também possa ser usado por Deus como um verdadeiro anjo na vida de pessoas que Deus coloca no teu caminho, para que tu possa abençoar com a tua vida, com o teu dom, com o teu talento. E que por vezes também tu possa experimentar os anjos que Deus coloca na tua vida para te abençoar. E assim, um grande abraço a todos que fizeram parte dessa geração da Geni, do meu colega pastor Euclésio Chique, também do Ronaldo Eriksen. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor. Amém.